Você se lembra que da última vez que ele veio aqui, ele falou sobre os fenômenos, né, que estariam acontecendo dentro do estado do Piauí, né, mais precisamente no nosso Nordeste, e chamou a atenção para o nosso estado do Piauí, boa parte do Maranhão, que 2 fenômenos se encontrariam. E que esses fenômenos, de uma certa forma, poderiam vir e trazer alguns prejuízos, e que os cuidados que a gente tinha que ter era no momento que a gente estivesse num local seguro, que a gente permanecesse lá, ou se fosse para outros locais, que observasse os locais que nós estávamos. Isso foi muito bem explicado. E hoje ele está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, querida. Seja bem-vindo ao nosso programa. É sempre um prazer poder estar com você, e hoje o nosso diretor de prevenção da Defesa Civil, o climatologista, o Ayrton Costa, vai explicar pra gente como funciona as questões das mensagens do alerta da Defesa Civil. E eu achei muito interessante, porque da última vez eu até coloquei aqui, e depois conversando com o Ed, você já tinha me explicado que era para a gente colocar o CPF e tudo, que a gente receberia uma mensagem, daí então você teria todas as informações. O que é importante a gente chamar a atenção, né, das pessoas que estão assistindo o nosso programa? É que muitas vezes você não tem noção do que vai acontecer, e que nós estamos com as chuvas, que muitas vezes ela cai aqui, mas não cai ali. Cai numa cidade, mas a cidade do lado nem sentiu essa chuva, nem viu o que está acontecendo. E aí a gente quis te chamar novamente. Primeiro, eu quero logo saber como é que estão as chuvas para a nossa região, e principalmente nós estamos no mês de fevereiro, já vem março, todo mundo diz as chuvas de março, todo mundo se preocupa, e aí a gente quer chamar um pouquinho da atenção para a população, logo em seguida a gente falar sobre esse telefone tão importante. Olha, Vanusa, primeiro agradecer, né, o convite. A gente tem assim, um carinho especial pelo Sistema O Dia, pela tradição, pela penetrabilidade, a credibilidade construída ao longo da história, né, com a população piauiense. E falar de uma coisa muito importante, né, a chuva. Quem não gosta de chuva, né? Chuva é bênção, chuva é vida. Quando a chuva vem, ela traz a fartura para o homem, para a mulher do campo. Mas as nossas cidades, ao longo da história, elas foram perdendo esse time do controle, da gestão, dos problemas que a chuva pode provocar quando o planejamento urbano ele foge um pouco de um dos seus fundamentos clássicos, que é garantir conforto e segurança para o habitante da cidade. Então, por isso que quando vem a chuva, a gente tem uma preocupação adicional com a capital, que é a maior cidade do estado do Piauí, mas também com todas aquelas cidades importantes do ponto de vista demográfico, como Parnaíba, Floriano, Picos, Piripiri, dentre tantas outras. Então hoje a gente sabe que as chuvas elas estão irregulares, todo mundo está percebendo, né? O teresinense gosta de chuva, é incrível. Ele olha a previsão não vinga, ele diz, olha, não deu certo, a previsão errou, porque ele é um amante da chuva, porque é no momento da chuva que as nossas temperaturas se tornam mais agradáveis. A gente vive praticamente 9 meses de intenso calor. Então o frescor vem quando as nuvens chegam, chove e arrefece. Quando não chove, é aquela sensação de frustração. Mas o fato é que a gente tem uma temporada que, apesar de irregular, ela vai se mostrar. Você foi muito cirúrgica, e ao falar de março, as águas de março, a gente vai ter uma temporada muito intensa de chuvas neste mês de fevereiro e em mês de março. Infelizmente, isso não vai acontecer para o restante do estado, pelo menos a previsão vem apontando que no sul essa chuva vai ter um encerramento antecipado, Vanusa. Isso também não é bom, porque a gente sabe que o sul tem uma vocação produtora, agropastoril, é quem abastece, né, não só a economia nacional na faixa serradeira, mas boa parte da agricultura familiar, seja no sertão, no cerrado, está lá, né, a gente torce e estamos na torcida mesmo, que as chuvas continuem de forma moderada, mas continuem para garantir boas colheitas. Quando você fala, Ayrton, a respeito dessas chuvas, a gente ouve falar que seria mais ou menos previsto uma grande preocupação da chuva se encerrando mais cedo e vindo uma seca gigante. E isso é preocupante porque nós, por exemplo, da capital, dependemos da zona rural, né? Dependemos do campo e o povo lá também. Então, quando vem chuvas em excesso,
que chovem por um dia, a gente tem aquela sensação de que é quase a mesma informação de quando a gente está bebendo um copo de água a cada instante. É diferente de você beber uma garrafa inteira de água. Ela não vai te trazer algo que você imagina tomando de copo em copo. Então você está querendo dizer o seguinte, que se essa chuva ela fosse moderada, ou uma chuva que caísse de forma boa, para que a gente pensasse numa colheita futura, beleza. Mas o que preocupa essa zona rural e principalmente o campo é que se terminar antes, que é provavelmente o que vem acontecer, isso venha trazer danos então para o campo. Com certeza, né? Qual é o sonho de consumo de um agricultor? É todo dia ele ter sol e uma quantidade X de chuva. Sim. Então as plantas elas ficam viçosas, verdes, o crescimento é rápido. A natureza ela nunca foi um reloginho padrão, então ela sempre vai ter alguma oscilação. Mas nos últimos anos, infelizmente, aí tem a questão da mudança climática, né? Os agricultores já perceberam isso, as chuvas elas têm sido muito irregulares. Eu vou pegar o exemplo que a gente teve a oportunidade de falar aqui no seu programa de picos, né? Sim. Ontem eu estava acompanhando em um telejornal a chuva que caiu na cidade de São Paulo. Terrível, né? Todo mundo ficou assustado, as pessoas no metrô. Foram 144 milímetros em 3 horas. Em 3 horas. 144 milímetros em 3 horas. Isso é chuva do mês inteiro de muitas cidades. Sim. Em Picos, nós tivemos 165 milímetros em 2 horas e meia. Então, quer dizer, superou. Superou. Então, você imagine, tanto faz ser Grande São Paulo capital, quando Picos, se tem Parnaíba. Tem um grande evento desse, o prejuízo é certo. Então você até imagina. Porque ele vai escoar depois. Com muita velocidade. Com muita velocidade. Se caso não chover mais, o pior vem. O pior vem. Então, se esses 165 milímetros caísse, por exemplo, em Pio Nono, ao longo de 30 dias de janeiro, nós teríamos Pio Nono, por exemplo, que é uma cidade do sertão do Piauí, belíssima, abraço a todo mundo de Pio Nono. Ela estaria toda verdinha. Nossa. Todo mundo estava alegre. Então, a natureza tem dado esses impulsos, esses sinais, que é justamente dessa nossa relação. Infelizmente é um meio ambiente respondendo a tudo que a natureza tem recebido também nos últimos tempos. E aí chama a atenção que com tudo isso acontecendo, os nossos bichos acabam saindo do campo e vindo para a cidade, buscar alimentos, como a gente está se costumando a ver. E aí o que é preocupante, eu me lembro bem que vovô dizia o seguinte: bom que chuva no campo, desde que a capital não chova tanto. Não sei se tu ouvia falar esse tipo de... Vovô dizia muito isso. Deixa que chova no campo. O campo é quem precisa. Vocês da capital precisam de chuva, mas não precisam de tanta chuva assim. E quando você fala das chuvas de março, como é que vai ser aqui em Teresina? Muita chuva? Sim, nós temos uma predisposição, os modelos, né, que a gente... E aí é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo compreendam. Previsão é uma análise matemática, é um cálculo imenso, que para ser processado ele precisa de uma grande máquina, de um grande computador. Então a previsão ela é baseada numa tradição, no que chovia nos anos anteriores, nas décadas anteriores, e a partir desses números ele estabelece uma média do que poderá acontecer. Então a previsão é algo gerado por máquina, que mais adiante a gente vai falar da diferença do alerta. Sim. Alerta não é uma previsão. Alerta é como se fosse o conselho. Você é mãe, né? Você dá um conselho para o seu filho. Filho, não faça isso, porque é perigoso. Então quem dá um conselho para alguém, quem se preocupa, é quem ama. Então, e é quem tem mais ou menos o exemplo, já vivenciou algo e sabe o que pode acontecer. Nós temos aqui, na sexta-feira, dia 31 de janeiro, a Defesa Civil alertou. Alerta de chuvas intensas para Teresina. Evite transitar em áreas de risco e pontos de alagamento. Em caso de emergência, ligue 193. A gente chama atenção porque é muito interessante. Quando mãe dá um conselho para filho, é difícil ela não ter razão. É verdade. Sabedoria de mãe é lei. É difícil ela não ter razão. Ainda tem aqueles que dizem assim: ah, mamãe, essa boca de mamãe. Não é boca de mamãe. É porque mãe, ela tem vivência. E ela tem outras experiências, de outras vivências. Então, esses alertas é justamente, pode acontecer, pode não acontecer, mas é bem provável que aconteça. Exatamente. Então a gente tem trabalhado
dentro da Defesa Civil, utilizando a previsão. A previsão ela vem pronta, é importante lembrar, Defesa Civil não faz previsão, SEMAR não faz previsão, entendeu? A previsão é trabalho de meteorologistas, a previsão é um trabalho de uma máquina, o meteorologista apenas aciona para a rodada girar, para o computador gerar a previsão. Então, diferente do passado, que os meteorologistas passavam semanas riscando, fazendo cálculos, hoje é tudo muito automático. Agora, o alerta não, o alerta é uma decisão humana. O alerta é o profissional de defesa civil ou o meteorologista, eles analisam uma previsão, eles já conhecem a realidade das cidades, eles sabem por onde a nuvem vai passar, então ele avalia, pode acontecer um alagamento, pode acontecer uma enxurrada, pode acontecer um vendaval. Então o alerta é uma decisão humana. E aí vem a grande questão, e se a chuva que estava prevista não cair? E se a condição de risco do alerta não acontecer? Eu uso uma palavra que todo mundo está usando na rede social: livramento. Livramento. E que pode não acontecer agora, mas pode acontecer amanhã ou depois? Pode. Eu acho que é muito importante a gente ficar atento para... É ficar atento. Atento para isso. Olha, os Estados Unidos é o campeão do sistema de alerta. Lá eles têm todo tipo de ferramenta de alerta. De tudo. Da TV a cabo, celular, né? Eles recebem tudo. E mesmo assim, a quantidade de alertas que não vinga é grande, mas você vai... Por exemplo, a sociedade norte-americana, ela é atenta ao alerta e ela se programa. Se há a possibilidade, por exemplo, de um tornado atingir uma cidade norte-americana, quando existe o alerta, todos se organizam. Você não sabe a quantidade de vidas que são salvas por ano por causa desses alertas. Agora sim, a gente precisa chamar a atenção da população brasileira e por que não chamar a atenção do povo nordestino de que os tempos são outros. As pessoas não podem ficar mais na mesma, elas têm que ter uma consciência de que tudo está acontecendo e tudo é provável que venha a acontecer. Então a gente não pode cair nessa ilusão de que, não, isso não vai acontecer, isso é conversa. É melhor que você tenha essa certeza de que você está com número, de que você está precavido, de que você está atento e que você não brinque, porque com natureza ninguém brinca, né? Exatamente. Eu vou colocar o exemplo de Picos, olha, um assentamento, uma comunidade que há 16 anos ela não presenciava um evento de alagamento ou enxurrada naquele nível. Então a água subia, mas não ameaçava as casas. De repente aconteceu, né? Então a gente tem que lidar aquela história, nunca vai acontecer. A gente tem que estar preparado. Sim. Né? Assim como todos nós seres humanos, nós somos muito resilientes. É da nossa espécie. Por isso que nós diferenciamos de todos os animais e plantas que estão aí concebidos pelo Criador. Nós temos uma capacidade incrível de nos adaptar. Então a gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, nosso faro, a nossa intuição, usar a ciência. E por isso que a gente usa a ferramenta do alerta, que é no sentido de conscientizar as pessoas do risco. Hoje, por exemplo, além do alerta que é divulgado pela SEMAR e pela Defesa Civil, que o Sistema O Dia sempre publiciza nos seus portais, na TV, que é aquele alerta que aparece lá com o mapinha, você tem um alerta por adesão. O que é o alerta por adesão? Eu preciso, naturalmente, me cadastrar nesse alerta. Então a gente tem o nosso número, que é o 40199, você salva como se fosse um número de uma amiga, de um parente, só que você não liga para ele, nem é o WhatsApp. Ele vai para um convite. Vai para um convite. Então você tem que enviar para esse número por mensagem de texto, não tem cobrança, é um serviço federal gratuito. Você envia o CEP da sua localidade. O meu, por exemplo, é o 640-170-180. Então, quando eu cadastrei esse CEP, para a minha localidade onde eu moro, eu recebo os alertas da Defesa Civil. Aí, então você está cadastrado e quando tiver uma situação de risco, você será avisado. Então é um alerta personalizado, só é acionado quando existe algum risco. Se não acontecer, é bênção, ainda bem, passou tudo tranquilo, a chuva passou tranquila, a gente agradece. Mas é uma ferramenta a mais. Olha, inclusive tem aqui no meu celular para você ver. A Lorena já apagou? É porque demorou para mostrar. Vamos lá. Aqui, ó. A Lorena já mandou o CPF dela, tá? CEP, na verdade. O CEP dela, ela cadastrou. Se, por exemplo, eu quiser cadastrar o meu CPF, no caso, meu filho quiser, o meu CEP, meu filho quiser cadastrar um outro CEP, é interessante, pode, né? Porque você está viajando, não está só no local. Por exemplo, você vai ao litoral ou você vai a Brasília ou a São Paulo. Se estiver lá, você cadastra, faz um novo cadastro e aí você vai receber o alerta de onde você está. É muito interessante. Você vai para sul do estado, vou lá para São João.
Aí, quando chego lá, vou lá e cadastro o CPF de lá de São João do Piauí para que eu fique atenta. Então, é muito importante, porque é o que a gente falou. De repente, não chove no meu bairro, mas está chovendo lá na Zona Norte. Exatamente. Não chove na Zona Norte, mas está chovendo. É aquela história do... Que mentira que não choveu aqui em Teresina. Foi do tempo, viu? Aqui em Teresina chove em pontos isolados, sim, né? Então, é importante ficar atento. Para este mês de fevereiro, o alerta. Exatamente. Nós estamos monitorando as condições de fevereiro, né? A gente tem um apoio, é muito importante frisar, a gente não trabalha sozinho, né? Sim. A Defesa Civil do Estado do Piauí, nesse momento, já terminou a reunião todos os dias para você saber como é que a Defesa Civil trabalha. Existe uma coisa chamada briefing. O briefing é uma reunião de todas as defesas civis do Brasil, mas os principais experts em alerta. Do INMET, Ministério da Agricultura, do CPTEC, da ANA, do CEMADEM, eles se reúnem para serem orientados por esses órgãos sobre como proceder naquele dia. Então, muitas das decisões que nós tomamos, Vanusa, de alerta, elas são decisões alimentadas pela opinião desses experts, né? Então, todo dia tem um briefing, todo dia a gente repassa essa novidade para as defesas civis do interior, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente comunica e eu tenho uma novidade para falar aqui para você. Já queremos saber. Novidade. Olha, quem está acompanhando, todo o sul e o sudeste, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já está trabalhando com um alerta que não é por adesão, que é o alerta automático sonoro, aquele bip sonoro. Eu acho que todo mundo está acompanhando em várias reportagens exibidas em cadeia nacional, que o celular toca aquele negócio estridente para dizer para as pessoas saírem daquele local. Esse sistema, chamado de Cell Broadcasting, né? Que é um alerta invasivo, que não precisa de cadastro, ele chegará ao Piauí. Né? O governador Rafael Fonteles vai apertar o botão para o teste. A gente está aguardando só o cronograma da Anatel, do Ministério das Comunicações, para definir a data. Os testes devem acontecer em Teresina, é só teste, viu, gente? Quando chegar vai ser feita uma ampla campanha, a SECOM vai fazer vídeo, nós vamos fazer campanha com as associações de moradores, para ninguém ficar assustado. Então nós vamos inaugurar um sistema de alerta para a próxima temporada chuvosa. E ele só será acionado, é muito importante lembrar, somente se existir um perigo real. Uma necessidade, né? Uma necessidade real. Ele não vai ser todo dia, é somente... Porque a gente tem que ter muito cuidado para não banalizar o alerta. Sim. De tanto alertar, as pessoas às vezes perdem a confiança. Então, é um alerta utilizado em situações extremas para todo o Piauí. Não importa onde você esteja, se você estiver em Pico, se você estiver em Ilha Grande. Que seja uma campanha gigantesca, realmente, para conscientizar, lugares, né? No Rio de Janeiro, por exemplo... Para que as pessoas não se desesperem. Não se desesperem. Mesmo com todo o preparo que o Carioca tem, o Carioca se assustou com o último alerta. Tem muita gente, há relatos que as pessoas quase... E olha que foi feita uma campanha. E mais importante, outra curiosidade, o alerta no Rio de Janeiro foi implantado por uma equipe do Piauí, da Defesa Civil do Piauí. Chique. Foram capacitar, né, a população fluminense, a população carioca, porque nós temos hoje 2 técnicos da SEDEC Piauí treinados pela Defesa Civil Nacional em sistema de alerta. Não vou longe, né? Você pra gente é maravilhoso. Desde a primeira vez que eu trouxe o Ayrton aqui para o nosso Bom Dia, que eu já sabia que a sua comunicação é a melhor possível, a sua responsabilidade, seu cuidado, seu zelo com esse lado da meteorologia, como climatologista, enfim. Você está sempre tendo esse cuidado e esse zelo e a gente fica muito feliz. Para dentro da nossa capital, você acha que essas chuvas irão mais ou menos até quando? Tem ideia? Muito bem, né? Grande pergunta. A gente sabe que Teresina é uma das cidades campeãs da chuva, né? Fica ali ao lado de Palmeiras, Piripiri, Esperantina, em termos de volume. A nossa chuva, ela é muito concentrada da segunda quinzena de fevereiro para a primeira quinzena de março. Esse é o período core, o que chove mais. Isso não será alterado com essas mudanças que estão em curso no estado do Piauí. A nossa chuva está garantida. Claro, a gente vai ter as chuvas de abril, provavelmente estão comprometidas. Provavelmente nós não vamos ter uma temporada vigorosa em abril. Mas essas chuvas entre fevereiro e março estão garantidas e elas preocupam. Com certeza você vai receber muito alerta no seu celular, com certeza existirão muitas reportagens orientando sobre a conduta mais segura, mais assertiva para proteger, como eu sempre digo em todas as entrevistas, o nosso bem maior que é a vida, né, Vanusa? Muito bom. E falando de fenômenos, eles ainda continuam juntos? Nesse momento, o que vai determinar a grande regente
a grande maestra, vamos dizer assim, da chuva no Nordeste vai ser a zona de convergência intertropical. Então nós vamos ouvir muito falar desta danadinha, ela vai entrar ali pelo Ceará, é um corredor de nuvens gigantesco que deve fazer a diferença em muitos municípios. Tá certo. Ayrton, muito obrigada, tá? Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, para que você continue se comunicando com todos nós.